vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aqui Jesus vai começar a falar sobre vingança. Lá no livro de Êxodo, é citado esse olho por olho e dente por dente, está lá no capítulo 21. Só que isso, eu não vou ler aqui, porque é um texto conhecido, né, para a gente ganhar tempo, mas o contexto lá em Êxodo tem a ver com a lei civil. Só que o que os religiosos estavam fazendo? Eles pegavam a lei civil e queriam aplicar nos seus relacionamentos entre irmãos, fazendo uma aplicação errada da lei de Deus. Por isso que Jesus está falando aqui, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Porque eles estavam fazendo errado. Só que Deus condena a vingança. Desde o Antigo Testamento. Lá em Levítico, capítulo... Eu até trouxe aqui esse texto. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Olha o que fala. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu entendo que o olho por olho e dente por dente era uma lei civil, né? Na época, para organizar uma questão de justiça, certo? Sim. Era um outro tempo, uma outra época que precisavam dessas coisas, né? Assim, agora, você fazer com... Você pagar na mesma moeda que fizeram com você, não é justiça, passa a ser vingança, né? Exatamente. Naquela situação, era uma lei civil, era como as nossas leis hoje, sabe? O que diz que é um crime, o que conjectura um crime de roubo, de assassinato. Essas leis, né, aquilo era a Constituição, né? Eram as leis do povo. Então, era uma lei civil, era para ser tratado diante de um tribunal. Não era para ser tratado entre irmãos. Entre irmãos tem que haver perdão, né? Se a gente está no nosso relacionamento pessoal, não só entre irmãos, você com o ímpio mesmo. O que se espera de você... Apesar de estar escrita, havia uma aplicação errada. Havia uma aplicação errada. Eles aplicavam esse olho por olho, dente por dente em tudo, né? Exatamente. Então, eu vejo o seguinte, qualquer coisa que fizessem com a gente, na época a gente tentaria um olho por olho, dente por dente, mas não era para todas as situações, era para situações específicas. Sim. Exatamente. Eu lembro, até me faz lembrar o seguinte, lendo esse texto aqui de Levítico, né, que fala que a gente deve amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, né? E eu lembro, cara, logo quando eu me converti, era muito novo na fé, sabe? Era coisa assim, dias que eu tinha me convertido, e eu estagiava lá no centro da cidade, morava em Barra República. E eu estava lá no ônibus, lá no fundo do ônibus, com a Bíblia, lendo a Bíblia. Eu estava começando a ler lá Gênesis e tal. E aí chega um cara e olha assim, você está lendo a Bíblia? O que você está lendo? Aí eu falei, estou lendo aqui, ó, lendo Gênesis. Aí ele falou assim, cara, não lê isso não. Não lê isso não. Vai direto no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala de amor. Mas o Antigo Testamento só fala de ira, de guerras, de vingança, sabe? Mostra um Deus terrível, tal. A cabeça do cara era essa, sabe? Rapaz, que perigo, o novo convertido, sabe? Graças a Deus que eu achei ele meio doido, não dei ouvido. Mas olha só, quanto texto que a gente vai ver no Antigo Testamento e vê o amor de Deus, vê graça, sabe? É como se Deus tivesse convertido no Novo Testamento na cabeça desse povo. Como se fosse dois né? Deus, né? Como se ele fosse bipolar. Né? Exatamente. Agora eu sou mal. Ele era um Deus, nasceu Jesus, aí agora eu deu uma amolecida aí no coração. Tive um filho, agora tá dando assim. Agora estou de boa agora, né? Tô bonzão agora. É brincadeira, cara. Aí, o que acontece? Voltando aqui para o Sermão do Monte, Jesus ele vai citar agora 4 ilustrações que tem a ver com vingança. São situações bem corriqueiras. E ele vai mostrar o seguinte, está vendo essas situações aqui? São alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês, onde você não deve colocar esse negócio de olho por olho, dente por dente. Você não deve colocar vingança. Jesus traz exemplos práticos. Vamos colocar aqui no versículo 38 e 39. Aliás, no 39 já, né? Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso.
se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. E é claro, irmãos, que Jesus está mostrando aqui, é uma ilustração, né? Não é no sentido da gente ser masoquista, né? Ah, que legal, você me dá um tapa aqui, dá um tapa aqui também, que delícia, tal. Esse oferecer a face esquerda, ele está falando o seguinte, cara, dá uma segunda chance para a pessoa. Só porque a pessoa fez algo ruim com você, não se fecha para ela, sabe? Não seja super exigente com a pessoa. Se ela falhar com você, acabou. Ela só tinha uma chance com você. Não, cara, dá uma segunda chance, oferece a face esquerda. É isso que Jesus está colocando aqui. Um outro exemplo, versículo 40. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Irmãos, eu confesso que para mim era muito difícil. A primeira vez que eu li esse texto foi muito confrontador. A segunda também, a terceira também. Porque você olha isso aí e fala, cara, é um sinal de fraqueza, né? Porque a gente pensa, poxa, o cara está me dando um tapa e eu estou oferecendo a outra face. Está querendo me roubar a túnica, eu estou oferecendo também a capa. Só que, irmãos, os meus cabelos brancos, né? Me ensinaram que, na verdade, isso não é um sinal de fraqueza, isso é um sinal de força. Porque o mais fácil para a gente é justamente o olho por olho, dente por dente, sabe? Eu vou te tratar mal, se alguém está me tratando mal, eu vou tratar mal também. Alguém chega para mim falando rispidamente, eu vou lá e falo mais alto que ele, né? Alguém pisou no meu pé, eu dou um pisão no pé dele também. É mais fácil, porque a carne te impulsiona para isso. Força você precisa ter é para agir como Jesus está falando, sabe? Te pediu, tirou a túnica, dá também a capa. Ou seja, cara, seja bom com ele. Ele te fez o mal, mas paga o mal com o bem. Faça diferente, né? Ele está vindo com maldade, oferece bondade no lugar da maldade. Então, assim, tem que ter muita força, né, para você fazer assim, para você agir dessa forma. Porque você vai ter que vencer um adversário muito maior, que é a sua própria carne, né? Versículo 41, ó, se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. E aqui é interessante a gente falar um pouquinho sobre o contexto da época. Existia uma lei na época de Jesus que dizia o seguinte: se um soldado romano encontrasse um judeu, ele tinha o direito legal de obrigar esse judeu a caminhar com ele 1 milha, carregando peso para ele. Tipo assim, eu estou carregando alguma coisa pesada, eu sou um soldado romano. Eu, por lei, tenho o direito de chegar e vir um judeu. Não importa, o judeu podia estar indo para o trabalho dele, para o compromisso dele. Não, você é obrigado agora a caminhar comigo 1 milha na direção que eu quiser. 1,5 km. E é lei, senão ele é preso na hora. Jesus está falando o seguinte, ó, você te obrigou a caminhar 1 milha? Caminha 2. A primeira milha você foi pela lei, a segunda você vai por amor. Apresenta graça. Isso, irmãos, é ser sal, é ser luz, né? Só consegue fazer isso, tudo está interligado, né? Só consegue fazer isso o bem-aventurado, o manso de coração, aquele que é humilde em espírito. Então, é uma forma de você fazer a diferença, de você mostrar o amor de Deus, sabe? Impactar a pessoa. Imagina a cabeça do romano, né? Ou fala para o cara que caminha comigo 1 milha. Aí acaba 1 milha e já está esperando que o cara vai largar os treinos no chão, porque cumpriu com a obrigação dele, já pode ir embora. O cara vai, vamos embora, vou caminhar mais 1 milha com você. Para onde você quer ir mesmo? Imagina o constrangimento desse soldado ali na hora. Falei, caramba. Eu vejo que acho que todos os soldados romanos tinham essa sensibilidade de perceber algo diferente ali, né? Eu tenho isso na minha concepção. Acho que muitos estavam, desculpa a expressão, cagando. Acho que se andasse 5 milhas para ele, o negócio mesmo era eles meio que humilhar mesmo os caras, né? Eu ouvindo você falar, se
usando esse exemplo, eu acho que é difícil, como você falar, né, vencer esse adversário que somos nós mesmos, assim, de você oferecer algo que não foi oferecido a você inicialmente, né? Porque a gente, igual esse exemplo desse soldado. Então, tipo, o mundo ele é tão esmagador que a gente passa a achar, se a gente não estiver ligado, que todas essas manifestações aparentemente inofensivas e bobas, te pediu uma túnica, dá também a capa, te bateram na face direita, oferece a esquerda, te obrigaram a dar uma milha, caminha duas. A gente acha que essas ações não têm o poder, talvez seja essa, não sei se essa seja a melhor palavra, mas de tocar o coração dessa pessoa que foi inicialmente essa pessoa que te propôs algum tipo de situação constrangedora, ou complicada mesmo, ou até mesmo injusta, entende? E aí a gente, é muito mais fácil, como você falou, ser reativo, entendeu? Do que você ser gracioso nessa parte, né? Sim. Então é muito mais difícil. Então, foi o que você falou, precisa de muito mais. A força está justamente aí, né? A força não está em você revidar, está em você saber quem você é, quem Deus, o que Deus fala a seu respeito, a sua identidade estabelecida nele, e a partir desse momento o que fazem com você passa a ser diferente. Entende? Sim. Eu acho que foi o que você falou. Para quem está olhando de fora, talvez seja fraqueza. Igual os cristãos da igreja primitiva do primeiro século, né? Eram considerados extremamente fracos, porque não revidavam as prisões, não revidavam os açoites, não faziam, talvez um ou outro fizesse, mas a grande maioria não fazia, iam para os coliseus para servir de comida para leões, né? Então, e não fazia nenhum tipo de esforço para... Então, essas pessoas, com certeza, estão no reino de Deus. Né? É algo que não é natural, né? Porque o natural é você reagir na carne. Agora, é algo que você vai fazer não na sua força, na força do Espírito. Então, assim, se a gente for tentar pensar racionalmente, não faz sentido nenhum o que Jesus está falando aqui. Mas é algo que é promovido, né, por uma ação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que vai nos dar essa força para vencer a nossa carne, para tomar uma ação como essa que Jesus está colocando aqui, né? E aí, irmãos, abrir um parênteses aqui. Aliás, não, antes de eu abrir esse parênteses, eu vou dar o outro exemplo aqui. Versículo 42, Jesus dá o último exemplo aqui, o quarto exemplo. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Aqui Jesus está falando de alguém que está pedindo emprestado, né? De você ser generoso com essa pessoa. Pelo contexto, como Jesus está fazendo uma sequência de exemplos, de 4 exemplos, depois de falar de vingança, e desses exemplos é sempre alguém que está lhe causando um dano, né? O primeiro dá um tapa no rosto, o outro vai lá e rouba a túnica, o outro é um soldado que se aproveita de uma lei para te explorar. O meu entendimento em relação a esse texto aqui é que essa pessoa que está pedindo emprestada já está com aquela intenção de não pagar, de causar dano, né? Provavelmente essa pessoa, aquela pessoa que você olha para essa e fala, esse cara é desonesto. Eu sei que se eu der emprestar o dinheiro para ele, ele não vai me pagar. Então, Jesus está falando, cara, se você tiver o dinheiro para dar para essa pessoa, vai lá, dá para ela. Mas nem espera que ela pague para você não. Mas dá, faça o bem para ela mesmo. Ela não merece. Inclusive, ela está tentando te enganar. Mas já está precisando de dinheiro. Se você tem para dar, vai lá e fala assim, cara, dá para ela ali. Então, você está pagando, né, da mesma forma ali, o mal com o bem. Né? Você está fazendo algo diferente. Mesmo que esse necessitado ele não mereça isso. Mas mesmo assim, você está exercendo misericórdia. São 4 ilustrações que mostram que a gente deve amar os nossos inimigos. Porque como Jesus já falou, né? Amar os amigos é fácil. Mas amar os inimigos vai exigir algo a mais, né, da nossa parte. Você vai abrir mão de uma vingança pessoal para apresentar amor e perdão. Mas eu queria abrir só um parêntese, né, porque tem gente que pega esse texto
E aí coloca, por exemplo, que o ofício de um policial que vai prender o ladrão e não vai perdoar, né? Vai prender o ladrão, ou o soldado que vai defender o seu país. Tipo assim, tá, então um policial e um soldado, ele vai sempre desagradar a Deus, né? Ele vai estar sempre em pecado, agindo na carne. A gente tem que saber separar as coisas. Lembra que a lei civil falava algo. A questão do policial e do soldado vai na esfera das questões civis. Ele está cumprindo com uma obrigação militar, né? Uma obrigação para a qual ele foi chamado. Inclusive, o policial, ele é uma ferramenta, assim como o médico, né? Ele é um instrumento de Deus para promover com uma Romanos que fala sobre isso, falando que alguma coisa que é a espada de Deus, alguma coisa assim, então é a mão de Deus. E isso por que eu estou falando isso? Porque lembra de um caso que teve de um sniper que matou um cara lá no Rio de Janeiro? Aí que foi questionado muito essa questão, né? Devia matar, não devia, papá. Aí eu vi muitos pastores falando na época que exatamente o que o Nixon falou, que homens de Deus são como se fosse a mão de Deus mesmo para trazer organização e justiça. E justiça no contexto que a gente vive, né? Pô, o cara não é óbvio, existe uma diferença do coração da pessoa. Eu quero matar, para aquela pessoa, poxa, eu preciso exercer esse tipo de função aqui agora, para estar com o neném no colo. Essa é a força do Estado intelectual. Exatamente. Tem um texto, não sei se é esse que você está falando, Fábio, tem um texto em Romanos, capítulo 13, Deve ser, Romanos mesmo, eu só não lembro versículo 1 a 5, fala o seguinte, ó: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Porque é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É esse texto, né? Pois é, então o soldado está fazendo o ofício dele. Se o cara matou, se o cara roubou, ele tem que ser preso, né? Tem que haver justiça, porque senão a sociedade vira um caos, né? Então a gente não pode querer aplicar, né, o texto fora do contexto. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.